Boa tarde, crianças. Hoje, na segunda, dia 23 de novembro, vamos ver a aula de língua portuguesa das páginas 11 e 12 e a aula de história da apostila das páginas 36 e 37. Vamos acompanhar bastante, porque semana que vem começa a nossa atividade avaliativa, ok? E essa semana a gente vai estar passando os últimos conteúdos que vai estar na nossa atividade avaliativa, ok? Na língua portuguesa, a gente vai ver sobre as lendas, né? Que lendas, como vocês já conhecem bastante, é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral, através dos tempos, ou seja, né, pela oralidade, através do que as pessoas contam. De caráter fantástico ou fictício, as lendas combinam fatos reais e históricos com fatos reais que são meramente produtos de imaginação aventurosa humana. Uma lenda pode ser também verdadeira, o que é muito importante. Vocês sabem que lendas, né? Tem muita lenda que não existiu, mas tem lendas que as pessoas falam que aconteceu, né? São fatos que pode ter acontecido e as pessoas aumentam um pouquinho, né? A gente tem várias lendas aqui na nossa região. A gente tem lenda do Boto, do Mapinguari, da Iara, né? E aqui a gente vai ver a lenda do Irapuru. Quando o Irapuru canta, todas as aves se calam para ouvir tão belo canto. Mas o Irapuru nem sempre foi um pássaro. Muito tempo atrás existia uma tribo que duas índias eram apaixonadas pelo cacique. Como o cacique não conseguia decidir-se por uma delas, resolveu fazer um desafio. Aquela que, com a flecha, tivesse melhor pontaria, seria a escolhida. A vencedora casou-se com o cacique e ficou muito feliz. A outra, chamada Oribice, perdeu. Chorou tanto, mas tanto que suas lágrimas formaram um ribeirão. O Tupã, o grande deus, com pena daquela índia, lhe propôs um jeito de resolver o seu desalento. Ele a transformaria num pássaro, e assim, sem que fosse reconhecida, poderia ver seu amado bem de perto todos os dias. A índia aceitou a oferta de Tupã, mas pôde perceber que de fato o cacique amava sua esposa e era feliz. Sendo assim, para não atrapalhar a felicidade de seu amado, decidiu voar para longe, para as terras do norte do Brasil, indo parar nas matas da Amazônia. Tupã, que a tudo observava, mais uma vez apiedou-se daquela índia e, para recompensá-la, pediu pela sua decisão, deu-lhe um canto tão bonito e terno que, ao ouvi-lo, as outras aves ficam enfeitiçadas e dizem que o humano que tiver a felicidade de ouvir o seu canto terá amor e a felicidade. Então, essa é a lenda do Irapuru. Muito linda, né? Aí aqui a gente vai ter atividade de interpretação, né? Atividade de português, tá faltando um Ezinho aqui, tá, gente? Esse texto é o que, gente? Conto de fadas, fábula, lenda, piada, vocês vão marcar. 2. De acordo com a leitura, o Irapuru. Ele sempre foi um pássaro, ele era uma índia, era um cacique ou um soldado. Número 3. O texto que você leu explica o surgimento de quê? Esse texto que vocês acabaram de ler, ele vai explicar o surgimento de quê, gente? O que foi que surgiu, né? 4. Em que Tupã transformou a Índia, que perdeu o desafio, e para quê? Aqui tem duas perguntas, hein? Primeiro responda, em que foi que o Tupã transformou a Índia, né? E para quê, tá? Aí a 5 numere a sequência de fato. Ó, a Índia ganhou o desafio e casou-se com o cacique. A Índia viu que seu amado estava muito feliz e decidiu ir para longe. Aqui vocês vão numerar a sequência que aconteceu. Por exemplo, vocês leram o texto, aí aqui, ó. A Índia que ganhou o desafio casou-se com o cacique. Isso foi o primeiro fato que aconteceu no texto, vocês têm que ler as outras, ó. A Índia viu que seu amado estava muito feliz e decidiu ir para longe. A outra Índia chorou lágrimas que transformaram um ribeirão. As índias eram apaixonadas pelo cacique. O pássaro recebeu um lindo canto que enfeitiçava. Qual dessas frases aqui é a primeira que aconteceu na sequência dos fatos? A primeira seria que as índias eram apaixonadas pelo cacique, aqui número 1. Aí depois disso, quem seria o número 2? Qual foi a sequência dos fatos que aconteceu depois? Foi o pássaro que recebeu um lindo canto que enfeitiçava os humanos para o amor. Isso aqui aconteceu lá no final, então já sei que aqui não vai ser a número 2. Então vocês vão enumerar pela sequência dos fatos do texto, tá? A 6. Coloque V de verdadeiro ou F de falso. Para atrapalhar a felicidade de seu amado, a Índia continuou na tribo. Isso é verdadeiro ou falso, gente? Vocês coloquem aí.
E no restante também, tá? Cada frase dessa vocês vão ler e vão colocar V para verdadeiro ou F para falso. E a última, segundo o texto, qual é o efeito do cantar do Irapuru ainda hoje? Qual é o efeito, gente, que fala no texto, tá? Vamos lá fazer tudo bem bonitinho e mandar para a professora, tá? Em história, a gente vai ver a atividade, né, um texto informativo de história sobre o tempo cronológico, né? Ó, o tempo cronológico, ele funciona como, gente? A gente tem meses, anos, décadas e séculos. O tempo é uma questão fundamental para a nossa existência. Inicialmente, os primeiros homens a habitar a Terra dominaram a contagem desse item por meio da constante observação dos fenômenos naturais. Dessa forma, as primeiras referências de contagem do tempo estipulavam que o dia e a noite, as fases da Lua, a posição de outros astros, a variação das marés ou o crescimento das colheitas pudesse metrificar o quanto de tempo se passou. Na verdade, os critérios para essa operação são diversos. Então, o tempo ele é cronológico, né? Aqui como fala que com o tempo, né, a gente foi vendo as melhores formas de a gente fazer contagem do tempo, né? Inicialmente, os primeiros homens a habitar na Terra denominaram a contagem desse item por meio de constante observação. Porque, assim, antigamente, quando não tinha relógio, quando era tudo bem, não tinha essa tecnologia de hoje, os nossos avós, eles sabiam do horário pelo sol, eles sabiam pela fase da lua, em que tempo que a gente estava, em que mês. Então, antigamente tinha muito essa questão. Já hoje em dia a gente sabe que já está tudo melhor, já mudou. A gente tem calendário, tem relógio, tem tudo isso que ajuda, né? A história e o tempo. O tempo pode ser medido de diversas maneiras. O dia é dividido em horas, as horas em minutos e os minutos em segundos. O relógio serve para marcar essas medidas. O relógio é utilizado como medidor de tempo desde a antiguidade com variados formatos. É uma das mais antigas invenções humanas. Podemos medir o tempo também usando anos, meses, semanas ou dias. Para marcar essas medidas usamos o calendário. Então, a gente sabe que uma das formas de medir o tempo, né, é o relógio, que a gente vê as horas que estão se passando, quanto tempo se passou. E também temos o calendário, né, que através dele a gente vai saber sobre o ano, os meses, as semanas, os dias, né? A gente marca tudo no calendário. A clepsidra, ou relógio da água, foi um dos primeiros sistemas criados pelo homem para medir o tempo. Trata-se de um dispositivo movido a água, que funciona por gravidade no mesmo princípio da ampulheta de areia. Esse aqui, ó, ele é bem similar a essa clepsidra, que isso aqui era com a água que ele media, né, o tempo. É bem parecido com a ampulheta, que a ampulheta é um dos meios mais antigos de medir o tempo. Também é conhecida como relógio de areia, né, que você coloca tem areia lá e vai se passando, né? E um relógio de sol mede a passagem do tempo pela observação da posição do sol, né? Esse relógio de sol, que lembra bastante também o tempo dos nossos avós, né? Que eles ficavam parados no meio do sol e aí, se tivesse sombra, se desse a sombra deles, poderia ser meio-dia. Se não desse, era algo assim que eles testavam para ver a questão do horário. Agora responda em seu caderno. É possível medir o tempo? Como? 2. É possível medir o tempo sem usar relógio? 3. Cite dois instrumentos utilizados para medir o tempo. Dois instrumentos, gente, que vocês utilizam para medir o tempo. Número 4. Explique o funcionamento de um deles. Desses dois instrumentos que vocês falaram, vocês vão explicar o funcionamento de um deles. Número 5. Por que medir o tempo é tão importante? E número 6. Em sua casa existe algum instrumento que mede o tempo? Quais? Vocês podem responder isso no caderno, ok? Aqui a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o tempo, sobre como a gente mede o tempo cronológico. Aí a gente vai continuar aqui na outra que fala sobre o tempo cronológico. Na atividade 2, existem formas de contar o tempo. Além de horas, dias, meses e anos, podemos contar o tempo em minuto. Cada minuto ele vale a 60 segundos. Cada hora vale 60 minutos. Um dia ele tem quantas horas? 24 horas. A semana tem 7 dias. Os meses, né?
O mês tem 4 semanas, 30 e 31 dias, ou também pode ser o caso de fevereiro, 28 ou 29. O ano ele tem 12 meses, 365 dias, dependendo se for um ano que seja bissexto igual ao nosso ano, já modifica. Décadas, período de 10 anos. Séculos, período de 100 anos. E milênio, 1000 anos, né? Então, como vocês sabem, tudo isso são formas de medir o tempo. Por exemplo, quando eu falo em décadas, eu já sei que se tem um aluno na minha sala que ele tem 10 anos, eu sei que esse aluno tem uma década de existência. Esse ano eu farei 30 anos, então eu sei que eu farei 3 décadas, porque uma década é um período de 10 e 10 anos, né? Então, se eu for fazer 30 anos, são 10, 20, 30 são de 10 em 10, são 3 períodos de 10 anos, então eu vou fazer 3 décadas, né? E os séculos são períodos de 100 em 100 anos, né? De 100 em 100 anos. Ah, a gente às vezes fala assim, nossa, vai demorar um século, então estou falando do período de 100 anos. Ou um milênio, que é de 1000 em 1000 anos, igual a gente está, né? Novo milênio aí, 2021, né? Estamos chegando. E vamos lá, responder as questões. Marque um X na alternativa correta. Um ano tem 16 meses. 1000 anos corresponde a um século. Um milênio tem 1000 anos. Olha a diferença de século para milênio. Em século são 100 anos. Milênio que é 1000 anos. Um século tem 100 anos. Uma década é igual a 10 meses. Olha a diferença, hein? Décadas é 10 anos, viu? 10 anos, não meses. Então, você só vai ter uma questão correta. Número 2. Complete a frase corretamente. Um dia tem, uma tem 7 dias. Aí aqui, um tem 28 ou 29, ano bissexto. Vocês vão completar aqui, ó. Aqui vai ser o quê? Minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos, décadas, tá? E 3, que dia, mês e ano você nasceu, você vai colocar aqui. E 4, quantos anos você tem? Faz quantas décadas que você nasceu? Quem tem 10 anos já vai ter uma década. Agora, se você tem menos de 10 anos, você vai colocar aqui. Você ainda não tem uma década, está prestes a completar, ok? Então é isso, meus amores. Estudem, façam as atividades, tá? Que semana que vem a gente vai começar a nossa atividade avaliativa novamente. Um beijo e até logo!